Adson Batista, presidente do Atlético, que avaliação que você faz em relação a esse jogo, que o Atlético era tido como favorito nesse clássico tão importante para o futebol goiano, mas hoje com realidades tão distintas entre Atlético e Goiânia? Olha, hoje eu fiquei muito feliz a hora que eu cheguei aqui no Estádio Olímpico, sabe? Vendo as torcidas juntas, cada um com a sua camisa, sem violência. Isso aqui é um exemplo para todos, né? Às vezes eu vi um pouquinho de excesso da torcida organizada do Goiânia, denegrindo seus dirigentes, coisas que não são necessárias, né? Porque fazer futebol é muito difícil, não é fácil. E não é só dinheiro futebol. Mostrou muito claro aqui, eu não sei nem o que é a folha do Goiânia, mas não é só dinheiro. Se fosse dinheiro, nós tínhamos ganhado o jogo, porque nós já vivemos essas situações que o Goiânia está vivendo, eu já vivi, eu sei da minha história, da minha trajetória. Só que futebol, ele é fantástico, né? O céu e o inferno é pertinho, e o Goiânia tem camisa, fez um grande jogo, mereceu ganhar o jogo, né? E eu, de maneira muito tranquila, né? Com muita sabedoria, porque nesses momentos a gente tem que ser equilibrado. O meu torcedor está chateado, né? Ele lembrou a década de talvez 60, 50, que o Goiânia era o maior clube da capital, né? E hoje sentimos uma vitória do Goiânia de maneira muito dolorida para nós. Mas pelo a nostalgia do futebol, eu saio até feliz. O Goiânia mereceu, né? Fez um jogo de maneira muito reativa, jogou dentro da sua característica, jogou atrás da linha da bola no erro do Atlético, e o Atlético errou demais. Aí entra as outras situações, que nós vamos ter que fazer muitas reflexões, né? Os zagueiros nossos apanhou o jogo todo, do centroavante fazendo o jogo dele. O Daniel, no começo do jogo, que é um menino de 18 anos, o zagueiro do Goiânia deu uma dura nele lá, chegou o dedo na cara dele, nós não tivemos liderança nenhuma para ir lá e dar apoio para o menino. Então é um time que está me preocupando muito, que é um time muito sem alma, um time que se abate muito fácil, um time que está muito previsível. Quando você toma 3 gols de bola parada, você tem que fazer muita reflexão. Ah, vai culpar o goleiro, porque eu já vi querendo achar. Bolas baixas. Bolas baixas. Talvez o terceiro gol podia ter cortado ali, tudo bem, mas bolas baixas. Então os zagueiros nossos precisam fazer avaliação profunda. Eu garanto para vocês, vou falar aqui claro, o Atlético vai chegar na final do Campeonato Goiano. Porque nós vamos usar esse jogo aqui para mostrar que futebol, você tem que ser humilde. Futebol, você tem que ser competitivo. Futebol, você tem que respeitar o adversário. Alguns jogadores nossos estavam com um pouco de soberba. Isso não existe em futebol, ainda mais com uma camisa forte como Goiânia, clássico e nostálgico que é. Então, vamos fazer muitas reflexões. Me preocupou muito quando o Goiânia fez 3-2, o time começou a virar um time de pelada, atacando igual o Índio, né? O Goiânia podia ter feito mais. Precisa entender que é futebol profissional, isso aqui não é pelada, amadorismo, né? Não pode perder a organização. Ficamos rifando bola lá na área, o zagueiro do Goiânia vai ter que fazer gelo na testa, né? E tomamos 3 gols de bola parada, que é um absurdo. Depois o jogador do Goiânia, que eu não recordo o nome, fez um golaço, né? Talvez um dos gols que vai ser mais bonito do campeonato. Então, parabéns ao Goiânia. Nós vamos fazer muitas reflexões. Eu vou tomar decisões. Eu não posso aceitar o Atlético passar por essas situações. Me preocupa muito o time que não tem muita liderança, sabe? Não tem jogadores que se posicionam, né? Precisa zagueiro ser mais viril, a gente marcar com mais intensidade, jogar de maneira mais inteligente, porque tecnicamente nós temos muita qualidade. Então, quase ficou um pronunciamento, mas eu teria que falar isso e evitar muitas perguntas que poderiam ser feitas em cima disso. Ô Adson, você falou da desorganização dentro do time, dentro de campo. Acho que foi uma consequência do comportamento dos jogadores ou você acha que teve um dedo também do Eduardo Souza? Não.
eu acompanho o Eduardo de muito perto, ele passa as informações certas, está trabalhando de maneira correta, né? Nosso time precisa fazer uma avaliação física, sabe, que está me assustando muito. O sol é quente para os dois times, né? Nós precisamos ser mais organizados mesmo, mas eu tenho acompanhado os trabalhos, o Eduardo está dando a vida. Não é justo eu jogar só na conta dele. O maior culpado de tudo no clube sou eu. E eu tenho capacidade para enfrentar isso, porque eu já passei por tudo na minha vida. Comecei no futebol desse tamanhozinho. O Atlético chegou em Série A, em Sul-Americano, com muito trabalho, com honestidade, que é obrigação, e acima de tudo, sendo humilde para entender os recados que o campo te dá. Hoje nós tivemos muitos recados, né? Vamos avaliar com cabeça fria, com tranquilidade, né? Hoje vamos almoçar agora com as famílias, né? E pensar com cabeça fria para tomar as decisões que o Atlético precisa. O Atlético não pode jogar do jeito que foi, não foi inteligente. Por 2 vezes estava na frente do placar, não soube valorizar a posse de bola, teve um falso domínio, muito sem profundidade, né? Jogador largando, não pode. Perdeu uma jogada, vai atrás, recupera, né? E a gente precisa entender que futebol é jogado, não é falado. Favoritismo só existe quando você se posiciona e enfrenta o seu adversário com respeito e competitividade. Então, o Goiânia mereceu e fez um grande jogo. Acho que hoje o Goiânia, com essa forma de jogar que eles fizeram aqui, com essa entrega, ele tem condição agora de pensar em classificar, né? Entendeu? Então, o Atlético tem que sacudir a poeira e fazer um grande jogo na quarta, entender o seu tamanho. Algum jogador aqui do Atlético está vestindo uma camisa forte, camisa pesada, camisa respeitada hoje no cenário brasileiro. Precisa entender isso. Não é ficar fazendo de conta ali, marcando com o olho, apanhando o jogo todo, não se posicionar e principalmente ter confiança, né? E principalmente competir a todo momento, né? Ser competitivo, não é um time previsível. Quando você toma 2 gols de bola parada, você tem que fazer muita reflexão. Presidente, quando você falou em soberba de alguns jogadores no jogo de hoje, pode-se dizer que houve menosprezo pelo adversário Goiânia hoje? E quando você diz decisões, haverá saídas do clube? Olha, deixa eu te falar, eu não posso tomar decisão aqui no microfone, né? A sua função é perguntar, né? Mas a gente vai ter que fazer algumas reflexões, né? E eu não vou citar nomes aqui, mas ninguém deixou de respeitar o Goiânia. O Goiânia é um clube, um dos maiores clubes do nosso futebol. E tem uma história bonita, gigante, né? Eu tenho certeza que não, o jogador não deixou de respeitar. Ele não foi competitivo como o jogo pedia, né? E os momentos do jogo, ele foi tomando rumo para poder você perder a confiança, para você se desorganizar, e isso faltou um pouco de sabedoria da nossa parte. Watson, no ano passado você perdeu um clássico e falou, o Atlético vai para a final. Agora você repete essa frase de maneira forte, você tem a certeza que o Atlético vai estar na final do Campeonato Goiano. O que te faz ter essa certeza como você teve em outro momento? Porque nós temos qualidade para isso. É evidente que eu não tenho bola de cristal, eu preciso ser grande e pensar grande no meu clube. Nós temos que repensar algumas coisas e nós vamos buscar alternativas. Aqui no Atlético tem qualidade para chegar na final. Agora, jogador tem que querer, jogador tem que se dedicar mais, jogador tem que fazer a diferença dentro de campo, porque tem condição para isso, né? Agora, a gente precisa ser mais simples, ser mais organizado e, logicamente, saber entender que o jogo é 100 minutos ou mais um pouquinho, né? Não é 45, que às vezes você faz um tempo bom, aí no outro vira uma desorganização danada. Eu gostei do Atlético no jogo contra o Crack, né? Jogou de uma forma diferente. Então vamos ter calma, tranquilidade, porque nós vamos nos recuperar, tenho certeza disso.
Adson, o jogo começou com uma cara e terminou com outra cara completamente diferente. Essa falta de competitividade que você falou ali, acredito que do meio do primeiro tempo ali para frente, se dá que é um pouco de desatenção, o físico que ainda está pesando nesse começo de temporada, uma falta de refinamento nos treinos. Qual foi o principal motivo para esse placar de hoje, você acredita? Você praticamente respondeu, né? Falta de competitividade, entender que é um clássico, né? Entender que futebol, você não pode, em momento nenhum, dar tantos espaços, né? Atacar, às vezes, de maneira desorganizada, né? E, principalmente, atenção em bola parada, né? Pelo amor de Deus. Nós precisamos atacar a bola, nós precisamos não é deixar para o companheiro, é sua, não é minha. Cara, você precisa, cada um, entender sua função, não é deixar para o outro tal, cara, tem que atacar a bola, vir de encontro, né? Nós tomamos 2 gols iguais, praticamente, o primeiro e o segundo. O terceiro, a bola passou na frente de todo mundo e um jogador do Goiânia acreditou e fez um belo gol. Então, cara, o Atlético foi, nesse dia de hoje, um time muito aquém do que podemos, né? Nós precisamos nos refletir muito para poder evoluir, melhorar e jogar o que nós podemos. Se você entende que o sistema defensivo do Atlético está deixando muito a desejar e também não dá para poupar jogadores, entrar com o time mesmo? Não, essa questão de poupar jogadores não é desrespeito a time nenhum. É porque a gente tem algumas ferramentas importantes. O jogador estava sentindo cansaço, termografia alta. Hoje tem muita coisa hoje do futebol que às vezes até atrapalha, né? Porque são situações que, nesse momento, eu vi o Luiz Fernando entrando num ritmo melhor. A gente tinha que até fazer essa reflexão, né? Então, são situações que a gente traz também maturidade, traz também muitas reflexões, e nossos jogadores precisam entender que no Atlético, o patamar que nós chegamos, não podemos jogar de maneira tão passiva, né? Assim, tão sem entender o que o jogo está oferecendo no momento, né? O Goiânia foi muito competitivo, foi muito reativo, jogou no nosso erro e nós aceitamos, né? Erramos demais, bola parada ali, toda bola parada, desespero, mas é no momento da gente consertar, é no momento da gente entender que a gente precisa evoluir. Nada disso tira o mérito da vitória do Goiânia, porque o Goiânia deu a vida, jogou com alma, coisa que não faltou muito para nós. Perder a liderança, Adson, é outra preocupação que você tem? Não, para mim, preocupação minha é perder o campeonato, não classificar para a Copa do Brasil, porque hoje o estadual ele é muito importante, né? Então, para mim, essas duas situações, é perder o campeonato e perder uma vaga na Copa do Brasil. Isso, para mim, que é preocupante. Esse momento aqui é momento para a gente refletir, saber com quem você pode contar, corrigir muita coisa, e isso nós vamos fazer. Valeu, gente. Esse, então, Adson Batista, né, falando...